Bem-vindo a todos e todas, em especial a Lacerda. Agradecer muito a presença dele aqui conosco. Bom, temos representantes de todas as regionais e acredito que talvez algumas do campo também. Sim, a Sandra respondeu aqui. Podemos? Bom dia. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui para falar com... Talvez vocês já tenham percebido que eu tenho um carinho muito especial pelos orientadores, né? E sei muito a realidade de vocês dentro das escolas, quer seja a realidade administrativa, quer seja a realidade de liderança, quer seja a realidade, às vezes, de não conseguir implementar projetos, né? De acordo com... Então, há um olhar muito grande e eu diria que, nesse momento de né, nós vamos dividir o mundo em três, diríamos assim, antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. Esse momento é um momento muito importante que nós estamos vivendo a pandemia, né? E a importância do orientador também na pós-pandemia. Mas não envolve só mais nossos alunos, envolve também nossos professores, mas envolve também a saúde emocional, a saúde mental desses orientadores, né? Eu sempre falo que eu não estou falando por instituição nenhuma aqui, né? Mas se eu tiver que falar, eu vou falar de acordo com a literatura, de acordo com a minha vivência do campo, principalmente da saúde, porque eu estou trabalhando diretamente com a Covid-19. Né? Estou acompanhando inúmeros óbitos, estou acompanhando inúmeros doentes, inúmeras curas, estou acompanhando inúmeras despedidas. E agora nós temos uma responsabilidade de trazer para nossos aprendizados, nossos desafios, mas nossos erros no campo da saúde para a educação. Eu diria que vocês, educação, nesse momento, foram convocados, né, diríamos assim, a escola foi convocada para uma missão muito maior, que é agora a missão do enfrentamento da pandemia. Então, às vezes, a escola é mais complexa do que um hospital. Eu tenho escola com 2.500 alunos. Eu tenho escola mais de 1.000 alunos. Então, haverá um desafio muito grande. Então, ontem eu fiz um treinamento presencial, né, em uma escola. A fala dos professores, né, não só dos professores, mas nós temos que pensar que todos são responsáveis hoje. Né? Somos uma equipe, desde o porteiro, a cantina, os professores, orientadores, supervisores, diretores, psicólogos, toda a escola. Então, os alunos e a família. E eu diria que você é um vértice. Já era, né? Um vértice onde os problemas vão chegar, né? Socioemocionais. Nós temos a questão da automutilação, do suicídio, que vai aumentar assustadoramente. Já estou trabalhando uma questão, e peço também a ajuda de vocês, sobre... Nós precisamos de uma reflexão e de uma cobrança, um controle. Só temos 3 CAPS-I no Distrito Federal. Isso é um absurdo. O professor, o orientador, identificar, ele vai encaminhar para onde? Né? Então, nós precisamos de um fortalecimento da saúde mental. Precisamos de uma aproximação da escola com o PSE. Temos que fortalecer o PSE e a participação na rede. Se isso não acontecer, nós teremos cada vez mais o orientador, a escola vai se sentir impotente, porque ela vai identificar, e agora o que eu faço? Eu passo para o Conselho Tutelar, eu passo para o CAPS, mas o CAPS não tem demanda. Quantas vezes, né, eu já acompanhei casos da orientadora conseguir, no adolescente, a consulta, às vezes o pai não deixa, e toda essa questão complexa que nós temos. A saúde mental, ela sempre foi o patinho feio dentro da medicina. E investimento também. Nós vamos impactar. Mas não adianta também, então nós temos que pensar em fortalecer a rede. Não adianta, sim, o orientador, ele precisa começar a participar, ou pelo menos uma pessoa da regional
participar das reuniões da rede. A rede precisa estar forte, porque senão, infelizmente, nós vamos ter muitas perdas. Então, vamos pensar no mundo pré-Covid, depois o mundo trans-Covid, que nós estamos vivendo agora, e depois o pós-Covid. Como que era o mundo pré-Covid? Era um mundo baseado no Bauman, aqui no mundo ocidental. Então, modernidade líquida, tudo rápido. Há uma dificuldade de comunicação entre professor e aluno, dificuldade entre pais e filhos. Vamos pegar só esse teórico Bauman, né? Então, a falta de espaço de fala para, principalmente, aqueles que a relação não deve ser verticalizada, a relação deve ser horizontal. Os professores estão começando a sentir muito, porque a Covid veio destruir a relação de poder ou de autoridade. Poder é a construção social para Foucault. Então, todas as pessoas, as instituições, perderam o poder, porque agora o professor ele precisa se comunicar e cuidar do aluno e o aluno cuidar dele. Senão pega a Covid, leva para casa, tem grupo de risco, ou o professor é grupo de risco. Nós temos as escolas, 50% dos professores são grupo de risco. Então, qual é o comportamento pré-Covid? Existia no pré-Covid o direito individual lá do artigo 5º muito forte. Isso não é minha responsabilidade. Eu não preciso estar interferindo na minha autonomia como professor, por exemplo, ou como escola. Esse é um mundo altamente egocêntrico e individualista. Covid veio e agora nós estamos vivendo trans-Covid. Então, nós temos que aproveitar essa fase de reflexão. Se você não desenvolveu, eu sempre falo, nenhuma habilidade, nesse momento de quarentena, nós precisamos pensar em 2 mundos, nesse momento de pressão. Existe o mundo do medo, da inquietude, o mundo da desesperança, do desespero. Aí, como que isso vai se refletir? A pessoa vai no supermercado, que logo no início queria fazer compra para 4, 5 meses, não pensando que a comida poderia acabar para os outros. Se eu sou servidor público, eu ganho meu salário e os 13 milhões de desempregados e 40 milhões passando fome, para mim não me interessa. Então, é um comportamento do medo, da insegurança, da impotência. E nós diríamos que 60% das pessoas estão nesse mundo. Então, nós temos que pensar na nossa comunidade escolar, pensar na nossa família, pensar na sociedade. Mas nós temos um outro mundo. Qual é esse mundo? Então, nós temos o mundo da esperança, nós temos o mundo da empatia, da resiliência. Eu chamo esse mundo dos iluministas. O orientador ele vai ter um perfil muito desse mundo. Não estou falando que o orientador não esteja com medo, não está se sentindo impotente diante da situação. Mas a função, o olhar de um orientador, ela está nesse mundo da luz. Ele vai, só em você estar aqui reunidos, todas as regionais, significa que é um comportamento, né? É um comportamento de pessoas que estão buscando refletir sobre o que está acontecendo. Aí resgata o Paulo Freire. Medo e ousadia. O medo é inerente ao humano, mas o medo, dependendo da intensidade do medo, ele vai neutralizar o ser humano. Eu preciso buscar a ousadia. Eu preciso refletir. E a primeira coisa que eu vou falar para você, no mundo já trans-Covid, por isso que eu perguntei quais as habilidades que você desenvolveu ao longo das habilidades socioemocionais na fase da pressão, que sofrimento é pressão. Se nós resgatarmos um dos pais da sociologia, o Emile Durkheim, que escreveu o livro Suicídio, isso é pressão. Nós, nesse momento, vivemos os fatores de risco. E isso para alguma faixa etária, como as crianças e os adolescentes, que regra é nosso público na escola, nós teremos alguns impactos. O sofrimento vai aumentar muito mais. Mas vai aumentar e vai impactar exatamente também todas as pessoas. Depende de como eu vou lidar. Depende do meu olhar. Então, na cegueira moral do Bauman, no mundo pré-Covid, nós temos um mundo cego, surdo e mudo. Ah, como assim? Eu não consigo mais ver o outro como ele é. Eu vejo como eu quero que ele seja. Isso não é empatia. Tem um livro O Poder da Empatia que é excelente. Eu preciso desenvolver uma habilidade para ver o outro como ele é.
Isso é uma percepção do Goleman, também vai falar isso, o livro chamado O Foco. Então, eu preciso ter uma percepção do outro. Mas, para ter uma percepção do outro, eu preciso ter uma percepção de mim. Quem eu sou? Qual é a sua história de vida? Como você se sente nesse contexto? Eu sempre dou um exemplo. Nós somos uma escadinha de 10 degraus. 6 é qualidade, o que você tem de forte, e 4 são, diríamos, algo que precisa ser trabalhado. Eu chamo de defeitos, mas não é defeito, é algo que eu preciso, de vez em quando, pintar aquele degrau. E aí eu já te pergunto, você olha para a história da sua vida, como você se vê? Para a escadinha. Você está em paz com a sua história? Porque se você não está em paz, eu estou falando do autoconhecimento. O Covid trouxe uma coisa chamada as pessoas que estão em quarentena, elas é uma obrigação, não obrigação, mas algo para refletir sobre o autoconhecimento. Enquanto nós temos aqui no mundo ocidental o mundo focado para fora, que é o T, agora eu preciso focar no C, eu preciso viajar para dentro de mim. E depende o meu comportamento, a minha história de vida, depende da minha infância, depende de tudo que eu passei. Se eu conseguir olhar para essa história e ter orgulho dela, está muito bem. Mas se tiver algum degrau que eu preciso pintar, eu preciso voltar, o que eu mais ouvi nessa pandemia, eu acredito que quase todos conhecem, que eu tenho um projeto chamado Adote uma Pessoa. Esse projeto era Adote um Jovem. Mas de tanto andar nas escolas, eu vi o sofrimento dos professores, dos orientadores, muitos na linha, né? Muitos na linha já desistiram de viver, só não tem a coragem de tirar a vida. Eu tive que mudar o nome de Adote um Jovem para Adote uma Pessoa. Nós hoje temos 100 pessoas, e eu vou dizer para vocês que na estatística não está lá mais os jovens, mas eu tenho muitos professores e muitos orientadores. Então, eu estou falando isso porque a fala de pessoas em sofrimento, e agora na quarentena, traz: eu não suporto a minha companhia. Certo? Eu não suporto. Eu não consigo ficar com a minha companhia. Eu não consigo ficar sozinho. É o mundo do ter, porque eu preciso estar na minha escola trabalhando, eu preciso estar exercendo uma habilidade de trabalho, é o meu crachá, é o meu carro, é o meu bairro. Só que o Covid veio e disse assim: ei, filho, você agora tem que viajar para dentro de você. É uma viagem que aí eu trago o Gandhi. Gandhi disse que mudança é uma porta que se abre por dentro. É a porta que você tem a chave do seu coração. Ó. Só você pode abrir, ninguém mais vai abrir. Pode acontecer tudo. E isso vai gerar a nossa percepção de mundo. Esse mundo. Então você vai chegar no mundo que é, nesse momento, eu diria que é o caos. Nós temos um autor russo que fala do caos. Nós estamos vivendo o caos da saúde mental, o caos da mente das pessoas. Vocês já viram no zoológico uma onça presa na hora que vai dar comida, ou um leão preso, ou os bois indo para o matadouro? Quando abre a porteira, o que acontece? A sociedade está assim, dentro de suas casas, alguns. Quando abrir a porteira, o que vai acontecer? E a escola vai ser esse reflexo. Vai vir uma sensação de liberdade, uma sensação de euforia, de felicidade. Só que a sociedade, nosso exemplo, lamentavelmente, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de comportamento. Se não faz o distanciamento social na sociedade, a família não faz, chegar lá na escola agora, você vai ser cobrado para essas pessoas fazerem. Então, teremos um mundo de grandes desafios e conflitos, em que muitas vezes sua sala ela não vai mais parar, se já era cheia, ela vai encher muito mais. E aí a primeira coisa que aproveite no momento trans-Covid para viver esse momento. A maior psicóloga da humanidade, hoje viva, é chamada Barbara Seligman. Barbara Seligman, ela desenvolveu
As virtudes são 24 forças e 6 virtudes. Se você entrar na internet, você vai ver. O primeiro projeto que foi criado no dia 15 de março, após a decretação da pandemia, eu estava preso em 2 quarentenas na Argentina, não pude sair, foi conexão humana, trabalhar cada virtude. E depois eu posso enviar para vocês, dia a dia, vocês só mudam um hábito com 21 dias, 66 dias ou 554. Nós precisamos mudar nossos hábitos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando que você precisa fortalecer o seu mental. Você precisa fortalecer. E como fazer isso? Porque é tão cômodo não mudar, ficar fazendo sempre a mesma coisa. Observe, você dorme sempre no mesmo lugar na cama, não é? Hoje à noite você vai fazer um teste. Durma do outro lado. Outro teste. Você sinta sempre no mesmo lugar na mesa da sala, né? Para almoçar, para jantar, para tomar café. Sente um outro local hoje. Você vai ver uma outra dimensão da sua sala, da sua cozinha. Então, essas transformações, nós somos acomodados por si só. Queremos sempre fazer as mesmas coisas. Observe, vá para a escola, quando quem já está indo para a escola, vá por outro caminho. Observe o quanto o teu cérebro vai estar em alerta. Você vai para um lugar que você sabe até a velocidade dos pardais. Opa, aqui eu tenho que acelerar mais um pouquinho, aqui eu freio e tal. É como se nós fôssemos robôs. E nós somos robotizados. E essa questão em que o mundo, o Covid, ele tem as partes positivas. Lógico, tem muita dor, muito sofrimento. Nós estamos com 1 milhão de pessoas em luto. E agora, já daqui a pouco, eu vou entrar sobre o luto na fase trans-Covid. Você vai ter pessoas, professores em luto. Você vai ter familiares em luto. E você vai ter alunos em luto. Você precisa entender sobre o luto. Se você entrar no YouTube, vai ver lá o que eu não devo falar no luto. A primeira coisa que eu não devo falar, você está bem? É o que todo mundo faz. Tem as 15 frases proibidas do luto. A primeira, o que todo mundo fala, você está bem? Às vezes, no próprio velório, a pessoa fala, cara, acabei de perder alguém, porque nós, culturalmente, não temos, diríamos, se tiver alguém do Nordeste aqui, vai confirmar, meus pais são de João Pessoa. João Pessoa não, são do sertão, lá de Piancó, 500 quilômetros de João Pessoa, da Paraíba. Mas no Nordeste é muito comum a pessoa morrer e ficar 2 dias velando o corpo. Então, nós precisamos de tempo para desgarrarmos de uma pessoa, de um objeto. A vida, nós temos as pessoas, isso explica um pouquinho da violência contra a mulher, a violência doméstica, porque o homem entende que a mulher é uma coisa, é um objeto. Então, nós temos culturalmente fazer uma reflexão sobre isso. Por isso que nós temos dificuldade de cremar os nossos entes queridos. Mas, então, agora vê o Covid e fala assim, eu estou com inúmeros casos, gente, de pessoas que viajaram de Brasília, foram para semana passada para Dourados, chegou lá, não pôde fazer o reconhecimento do corpo da mãe. E aí foi enterrada apenas com 10 pessoas com a urna fechada. Você sabe a dor e o luto que isso vai gerar? Então, se o aluno vai chegar lá com essa história, ou alguém, um professor vai chegar, nós tivemos uma escola há 15 dias, que nós tivemos a perda de um professor e de um pai próximo. Nós, a semana passada, a Marina até participou, nós tivemos um suicídio de um aluno em Taguatinga, e que fizemos um trabalho, que é uma roda de conversa, aqui no MIT, um grande desafio sobre luto, sobre atendimento, sobre acolhimento dessas pessoas, que é diferente de eu fazer uma live lá no YouTube, que eu falo de uma forma superficial, mas aqui eu preciso ver os sentimentos. Então, fase trans-Covid, aproveite, Bárbara Sérgio, permita-se sentir sentimento de medo, sentimento de alegria, permita sentir. Quais são as fugas para que nós usamos culturalmente? O pai da psicanálise, que é Freud, ele diz que a primeira fuga é dormir. Estou estressado, estou com medo, eu durmo. Item número 1. Segunda fuga, comprar. Shopping, isso é fase pré-Covid.
fuga hoje no Transcovid, que já criou um hábito, mais de 21 dias criou um hábito. Bebida alcoólica. Hoje, as prateleiras do mercado, eles estão sentindo que, em vez de comprar frutas, verduras, eles estão comprando mais álcool. E aí, o que vai acontecer? A pandemia vai passar e essas pessoas continuarão com o seu hábito, entende? Continuarão bebendo. Nós estamos perdendo 3 milhões de pessoas no uso de álcool e drogas por ano. Nós estamos perdendo 1 milhão de pessoas no fenômeno do suicídio. Então, aí já dá 4 milhões, mas lógico que muitos utilizam também as suas... Está dentro do grupo dos 3 milhões. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Transcovid, permita sentir e viver essa fase. Quais as habilidades que eu preciso trabalhar nesse momento? Sabe por quê? Porque a escola foi convocada nesse momento para o retorno às aulas. E nós temos que retornar de forma segura. Nós temos que retornar e já começar a pensar, infelizmente, nesse país nós não temos pessoas que criam política de Estado e só política de governo. Ninguém está pensando em criar um plano de contingência para o pós-Covid. É como se a gente está pensando no agora. Isso é um desserviço para a humanidade e é um desserviço para nós brasileiros. Porque você, orientador, já tem que pensar o pós. O que vai acontecer no pós? Nós precisamos criar um pacto federativo para o pós-Covid, envolvendo municípios, estados, todas as instituições. Aí eu vou agora fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva. Colocar a escola no decreto do governador para entrar no plano de contingenciamento da saúde, assemelhar uma escola ao hospital é um desserviço, porque são instituições que, filosoficamente, moldam comportamentos, são chamadas para Foucault tecnologias políticas, mas têm funções diferentes. O que vocês vão fazer na escola é um pouquinho, mínimo, que se faz em um hospital. São públicos diferentes, são capacitações diferentes. Todos os professores, ontem eu perguntei, tinha uns 80 professores na parte presencial. Eu perguntei para esses professores, quantos de vocês fizeram curso sobre Covid? Ninguém levantou a mão, 2 levantaram a mão. Porque se eu não estudo sobre a fisiopatologia do vírus, eu vou ter medo. E o medo vai neutralizar. E aí nós temos inúmeros, vocês vão entrar em um campo de resistência. Né? Então, você precisa estudar a negociação de conflitos para saber. Então, eu já indico para vocês buscar habilidades. Negociação de conflitos é um curso de 4 horas. Escuta ativa, um curso de 8 horas. Comunicação não violenta, um curso de 4 horas. E um curso de empatia e percepção para você enxergar, ter a sensibilidade. Então, mais 4 horas. Então, esses são cursos que eu já indico para você procurar. Porque você vai chegar e vários orientadores, vários diretores estão me ligando e falando assim, e como que eu faço com aquele professor que diz assim, todo mundo vai pegar mesmo, por que eu vou fazer isso? Entende? Alguém fez uma pergunta aqui, como fazer esses cursos? Para vocês terem ideia, a minha base hoje, eu tive há 2 semanas que mudar minha base para a educação. Se você estivesse acompanhando, eu estou formando no Brasil e no mundo pessoas para a saúde. Nós, só aqui no HFA, no Hospital de Força Armada que eu trabalho, nós formamos 350 pessoas que vieram de todo o Brasil. Né? E eu tive que, quando começou o murmúrio de abre ou não abre as escolas, aí eu comecei a pensar, nós temos que fazer um trabalho com nossas escolas, porque se nós não capacitarmos a escola, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar doentes e vai interferir lá no hospital. Só que nós não temos mais capacidade. Nós, Distrito Federal, estamos, infelizmente, somos o segundo do país em mortes, em dados epidemiológicos. Isso é um item. Nós estamos no Brasil hoje, e uma coisa que, primeiro, que eu já trabalho com a escola, e eu diria que, como professor, não é
minha profissão principal, mas há 20 anos eu trabalho com a parte de educação, como professor, tanto das Forças Armadas quanto fora. Eu diria que nós temos agora uma responsabilidade. Eu não quero, meu grande sonho é que os erros praticados na educação, na saúde possam ser reproduzidos na educação. Aí qual é a nossa realidade na saúde hoje? Nossa realidade que anteontem nós perdemos só da enfermagem, um conselho que eu represento, 55 mil profissionais aqui no Distrito Federal, nós perdemos no Brasil 316 profissionais da enfermagem. Agora o professor vai ser o próximo. Eu não estou aqui impactando e não aterrorizando. Porque depois que eu fiz a live, nós temos alguns lugares em que parece que a informação não é para chegar nos professores. Essa é outra coisa boa da Covid. Nós temos aqui em números regionais 99 pessoas conectadas. Então, nós estamos falando para todo o Distrito Federal. O que eu estou falando é ciência. Eu não estou aqui, eu estou falando de regulamentos. Se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde, o que eu estou falando está lá. Só que agora para o campo prático, direcionando os orientadores. Certo? Algumas regionais, infelizmente, muito políticas, ainda querem falar que um plano de contingência da saúde pode ser aplicado literalmente ipsiliteris na escola. Não, nós temos que adaptar as escolas. Nós temos a escola no campo, nós temos aquela escola que é rural e urbana. Então, nós temos inúmeras peculiaridades. Eu não estou falando como os hospitais. Vocês têm 675 escolas no Distrito Federal. Nós temos 532 hospitais, serviços de saúde. São coisas diferentes. A rede de vocês é muito maior. Então, nesse momento, nós temos que preparar a rede. Então, se eu fosse secretário de Educação, a primeira coisa, eu obrigaria todos os profissionais da educação a realizar uma capacitação sobre o Covid-19. Quando eu estudo vírus, a fisiopatologia, eu não tenho medo. Eu estudo o vírus, como ele se comporta, e agora eu preciso do EPI para me proteger. É simples. Eu trabalho todos os dias com Covid, não precisa ter medo. O que nós temos que fazer é mudança de hábito. Aumentou o trabalho de todo mundo. Eu tenho que chegar agora no hospital ou na escola e limpar as superfícies. Não adianta, eu sou professor, vocês vão impactar isso. Eu sou professor, eu sou diretor e eu não vou limpar. Quem quiser é uma terceirizada que vai fazer a limpeza. Simples assim. Vai pegar Covid. Se for grupo de risco, vai, infelizmente, pode, né? Pode, não deve, mas pode ter uma entrada, desenvolver a Covid gravemente, recuperar ou pode ir a óbito. Essa é a realidade. O grande objetivo, hoje, essa abertura para a educação de uma live que nós não estamos tendo tempo, nós temos live de manhã, tarde e noite, dormindo apenas 4 horas por dia para atender a saúde. E agora aparece a educação que precisa ser preparada. Né? Esse é um item interessante. Mas, Covid veio para falar, você tem que ter autonomia. Você pode ser um voluntário, um embaixador da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Como você faz? Você entra lá no site, faz o primeiro curso, tem 30 cursos lá. Desses, 10 a 15 são em português, tem espanhol, inglês, chinês e tal. Depois que você fizer o primeiro curso, todo mês eles vão mandar uma relação de cursos. E lá você baixa e estuda. Não tem como mais pegar na mão do aluno, na mão de uma pessoa. É isso outra coisa que o Covid trouxe. Não tem mais dessa de eu falar, filhinho, a relação, a metodologia vai ter que mudar. Ei, vem cá, eu vou pegar na sua mão, vou fazer uma prova, vou fazer isso. Não, agora é diferente. Isso nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque o Brasil tem 10 milhões de analfabetos e 30 milhões que tem, às vezes, pós-graduação lato sensu e lei não consegue identificar. Ou seja, nós temos dificuldade de autonomia da pesquisa, de metodologia da pesquisa. Nós não sabemos, por si só, procurar as informações.
E nossos alunos também não. Resultado, isso vai ser muito grave. Porque, nesse momento, as pessoas têm que buscar a informação e não ficar passivo. Mas nós somos, metodologicamente e cientificamente, não temos o start do perquiri, que vem do latim da pesquisa. Isso vai ser um impacto difícil, porque as pessoas ainda vão se comportar. Então, nós vamos ter professor, diretor, estou falando na saúde, pessoas que não querem buscar. E vocês vão ter um outro impacto. Vai fazer a capacitação, na capacitação a pessoa vai falar também que não foi capacitado. Então, os diretores, para sair da improbidade administrativa, tem que fazer ata, colocar cada servidor para assinar. E os grupos de resistência sempre existirão. Vai falar que tem grupo que vai falar que é gripezinha, que as coisas. É muito simples, vá no hospital. Vá no hospital e veja. Passa na UBS da sua regional, veja como a UBS hoje está dando volta de pessoas, sem distanciamento social. Assim, então eu começo a observar o quanto nós estamos vivendo o ápice dos dados epidemiológicos, certo? O sistema de saúde não tem capacidade apenas com 30 mil leitos em UTI. Então, fase trans-Covid, aproveite para desenvolver habilidades. Eu sou assim, vou morrer assim. Tem gente que é só 10% flexibilidade e 90% inflexibilidade. Tem que ser o contrário. 90% flexibilidade e 10% inflexibilidade. 10% teu de valores ético-morais não vai mudar, mas precisamos desenvolver novas habilidades. Imagina o sofrimento da geração X agora, que sempre resistiu à internet, resistiu à informática, e agora o cara tem que editar vídeo, o cara tem que dar aula. Por exemplo, eu fiz um evento com 3 mil pessoas, a professora ministrava aula na enfermagem há 20 anos. Ela chegou aqui e começou a suar, porque tinha que falar em frente ao computador. Então, nós precisamos desenvolver esse novo mundo. Esse novo mundo, eu ter percepção, está olhando aqui só através do teu rosto, e eu ter a percepção de quem está bem e quem não está, e são novas habilidades. Nós precisamos derrubar nossas máscaras. Para isso, eu preciso conversar com gente, conversar com as pessoas, ver a história de vida das pessoas. Então, o trans-Covid, aproveite para trabalhar as habilidades. Outra coisa que você tem que desenvolver nesse mundo é uma forma de você se distanciar ou neutralizar ou não se envolver com os problemas dos outros. Você já tem os teus, eu tenho os meus. O que você quer resolver os meus? Que aí eu indico 2 livros, Tornar-se Pessoa e Um Jeito de Ser, do Roger. O CVV utiliza essa técnica, é uma concepção de educação. De todos os professores que eu já tive e já estudei, o que eu mais admiro é um professor, o Carl Roger, que é um professor americano, professor e psicólogo, pedagogo e psicólogo. Ele criou a concepção de educação e não a metodologia, porque se você falar para o professor que ele tem que ministrar aula tal, da forma tal, você está interferindo na autonomia do professor, ele não vai aceitar. Mas o Roger traz uma concepção de educação. Então, leia o Tornar-se Pessoa, que ele vai falar da ação centrada na pessoa. Quando eu faço o curso escutativo, eu não me envolvo com os problemas dos outros. Porque eu vou fortalecer o autoconhecimento. Nesse momento, todas as pessoas precisam, de uma forma ou de outra, fazer uma reflexão sobre o que é as suas qualidades e também as suas debilidades, as suas dificuldades. Isso é o trans-Covid. E vamos pensar em criar um protocolo, cada escola pode criar. Eu sugeri à Secretaria de Educação, assim como ela vai fazer uma licitação com a EPI para toda a rede, ela fazer um plano de contingência para todas as escolas, para apenas uma. E aí o que acontece? Você vai adaptar a sua realidade, certo? Então, eu tenho a realidade aqui, por exemplo, no Araponga, eu tenho a realidade de muito uso de drogas, nossos alunos, muitas gangues, mas eu posso ter uma escola aqui na Asa Sul em que eu não tenho gangue, entende? Então, você vai adaptar a realidade da sua escola. Só você sabe o que acontece na sua casa e também na sua escola. Não tem como eu chegar
ir a todas as escolas e fazer um diagnóstico. Não, você precisa desenvolver essas habilidades. Então, vamos nos preparar para o pós-Covid. Assim, nós teremos uma coisa chamada escola segura. Mas, como existe a escola da ponte, eu diria que, nesse momento, faz necessário criar uma metodologia, algo chamado escola sem muros. A escola precisa derrubar seus muros. É uma outra coisa boa da Covid-19. Então, a primeira coisa boa da Covid, da pandemia, é que uma necessidade das pessoas trabalhar o seu autoconhecimento. Regra número 1. Regra número 2, que as instituições elas perderam poder, e poder é a condição social para o Foucault. As pessoas também perderam o poder, porque agora todo mundo é como dizia Edgar Morin, na teoria da complexidade, todo mundo tem que se cuidar. Cuidar de si e cuidar do outro. Isso é importante. Agora, vai chegar na sua sala o professor preocupado em pegar Covid. A maior preocupação hoje dos profissionais de saúde é: será que eu vou me contaminar? Então, a primeira semana, fazer um acolhimento, tanto dos alunos quanto dos professores, é importantíssimo. Gente, colocar máscara, tem gente que não consegue se adaptar. Aí o cara vai querer ficar com a máscara embaixo do nariz. Máscara embaixo do nariz, embaixo do queixo, na orelha, como a orelha sendo cabide. Vocês vão ter tantos casos, tipo aluno que sofreu bullying porque a orelha, ou professor, a orelha era de abano e ele fez cirurgia, e agora ele está usando a máscara, a orelha dele está voltando como ele era na infância. E isso tem incomodado no campo psíquico. Certo? A Juliana está falando que isso foca com a máscara. Então, uma coisa que 80% da contaminação da Covid é através das mãos. Vocês precisam preparar a escola com o fluxo. Aí eu indico vocês lerem o manual, que está na 9ª versão, que é o manual da atenção básica. Vai ter lá o fluxo do chamado Fast Track. É o que eu tenho que ter na escola. A escola precisa hoje do marcação do distanciamento social no chão. A escola precisa colocar a etiqueta respiratória, os cartazes. Está tudo no site do Ministério da Saúde. Então, ela falou o manual da atenção básica para profissionais de atenção básica. Então, lá tem uns 30 manuais. Esse manual ele é importante. Você, escola, é como uma UBS. Então, você vai pegar um pouquinho das regras da UBS. Você tem que ter no banheiro os cartazes da lavagem das mãos. Até a quantidade de álcool gel, gente, é uma moeda de R$1. Ah, vou economizar. Então, a moeda de R$1, eu vou fazer fricção de 30 segundos nas minhas mãos e depois eu vou lavar as minhas mãos de 40 a 60 segundos. Então, eu coloco 1 minuto. Só aí é 1 minuto e 30. E como eu vou lavar minhas mãos? Está no manual, a OMS também tem um curso. Quem entrar lá, se aventurar em fazer o curso da OMS, existe um curso chamado PCI, que é um curso para todo mundo, para a população. É chamado PCI, que é Prevenção de Controle de Infecção. Lá vai ter os 5 passos de lavagem das mãos. Então, você lava a mão. Você primeiro... primeira coisa, quando eu tenho o sabão. Quantas borrifadas na mão eu dou em relação ao sabão? São 3. Então, tem gente que só dá 1. Ou 2. Então, são 3 para a quantidade. Então, você dá 3, você faz a fricção durante 30 segundos. E como se lava a mão? Pega o dedo, faz esse movimento, todos os dedos, ó. Esse movimento, esse, depois a outra. Depois você faz isso aqui no centro. Depois você pega aqui em cima e faz isso aqui, ó. E depois você joga água assim. Então, até uma pia que não abre rápido, né? Então, se for de rosca, ela vai ter dificuldade, você vai contaminar. Então, primeiro tem que lavar a questão da torneira. A pia não, a torneira. Então, isso tudo vai impactar. Sem contar que nós já vivíamos no pré-Covid uma coisa chamada crise de autoridade. Nossos jovens têm dificuldade. Olha, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Estados Unidos, China e França, com a reabertura das escolas, os jovens estão se recusando a usar máscara. Vai prender todo mundo? Vai prender seus 50 alunos? 20, 10? Vai colocar onde? No estádio? Quem é que vai dar comida para esse pessoal? Então, é comportamento. Nós sabemos da fase
sobre a fase de rebeldia da transformação hormonal de nossos jovens. Só que a sociedade ignora, alguns da comunidade escolar conseguem entender que há uma produção de hormônios, as meninas estrogênio e progesterona, os meninos a testosterona, que é isso que os pais, muitas vezes, se tornarem, entre aspas, o que a sociedade fala de preguiçoso, rebelde. Eles agora estão com mais uma grande força para se rebelar em grupo. E vai chegar tudo lá na orientação. Por isso que você precisa criar um mecanismo, estudar o Roger, para não se envolver com esse problema, senão você vai ficar doente. Qualquer ser humano que sofrer pressões, não saber lidar, existe um livro grande, de umas 800 páginas, chamado Compêndio de Capão, que é um dos pais da psiquiatria. Qualquer ser humano que sofrer pressões, dependendo como ele vai lidar, a condição emocional naquele momento, o cidadão vai desenvolver um transtorno no campo mental, que pode ser ansiedade, que pode ser depressão, que pode ser esquizofrenia, que pode ser oligofrenia, que pode ser crise do pânico. Gente, 20% das meninas que tentam suicídio, aumentou 30%, elas praticam bulimia e anorexia. Nós já, no pré-Covid, já tínhamos um mundo muito complexo. Ele agora se tornou mais complexo, porque eu tenho uma pressão, uma mola de pressão. Quantas pessoas vão estar desempregadas é um fator de risco para o suicídio para quem está em sofrimento. Eu tenho acompanhado alunos, né? Nesse projeto nós temos alunos que a escola é o único lugar de socialização, ou a escola é o único lugar que ele tem comida. Tem que pensar no lanche na escola. E a escola é o local em que ele é menino, mas se vê como menina. Ele se veste como menina na escola. E ele passa o batom, então ele está esse tempo todo de quarentena sem passar o batom, porque está ali dentro de casa com aquela pressão do Durkheim. E falar de pressão, a gente tem que trazer a panela de pressão. A panela de pressão somos nós. Ao longo da vida, nós vamos acumulando. Olha, se nós não puxarmos, o que vai acontecer com a gente? Com qualquer pessoa. Quando a panela de pressão não funciona, a gente coloca um garfo aqui. Esse negócio não funciona, a gente coloca um garfo. Tem gente que não está usando o garfo, está só acumulando. Toda a sociedade está assim. Você, a sua sala tem que ser um espaço de acolhimento, porque você precisa desenvolver um mecanismo, você já faz a questão da escuta ativa, é isso, ó, é puxar isso aqui. O desenho, metodologia faz. A dança. Escrever como estão se sentindo. Porque nós primeiro precisamos cuidar dos donos da escola, desde o porteiro até o diretor, para aceitarmos o resgatar a família. E lembre-se, eu diria que eu sempre falo do Victor Frankl com os professores. Vocês, professores, orientadores, dão sentido de vida para as pessoas. Você precisa entender isso. Que socialmente nós somos, Aristóteles dizer que nós somos animais políticos e sociáveis. Nós precisamos de gente para seguir. Pode ser aquele aluno atentado, o maior capitão lá, que o professor não gosta, que não sei o quê, faz tudo. Que pratica bullying e tal. Aquele que a escola está querendo enviar, só não tirou da escola, como nós tivemos vários no ano passado, em decorrência do Conselho Tutelar. Porque é sempre assim, quando o aluno pratica bullying, briga na escola, aí os pais se reúnem e falam assim, tira esse aluno daqui. Tirar esse aluno, aí vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar outro dia me ligou e falou assim, Lacerda, eu transfiro ou não transfiro? A menina com várias tentativas de suicídio, com automutilação, disse, o único fator de proteção é essa escola. Não tira, deixa aí. E foi o que deu certo. Aí criaram vários projetos. E uma pessoa importantíssima, que fez a escuta e toda vamos falar, uma transformação, uma metodologia de intervenção, foi a orientadora educacional. Então, vocês é a ponta
do eixo dos problemas. E a saúde emocional, a saúde mental vai vir muito forte. É assim, você fecha sua porta depois de 30 atendimentos, depois do dia de trabalho, e você vai para sua casa. Você não deve levar os seus alunos para dormir na sua cama. Sua cama até é para o marido, para a esposa, para o cachorrinho, não é para o aluno. Mas tem professores que ao longo, orientadores que ao longo, professores, ao longo de 10 anos têm levado mais de 50 alunos. É como se fosse uma plantinha, ele coloca água na plantinha e fica regando aquele aluno. Então, às vezes, final de semana, ele está com aqueles fatos. Tem professores que carregam suicídio de alunos há mais de 3 anos. E se sente culpado. Quando alguém carrega o outro, é porque a técnica do Carl Rogers não está sendo usada corretamente. Aí já há outra crítica à Secretaria de Educação. Quando ela não ensina ao orientador métodos da teoria humanista para ele se defender emocionalmente. Ah, não, faz o concurso, é como se não há uma preparação. Se você quiser, você vai se preparar por fora. Certo? Mas o Estado é assim. Infelizmente, não é só a Secretaria de Educação. Saúde é assim. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, toda a base de saúde no Brasil, quem são os professores, que eles chamam de instrutores, somos nós mesmos. Ele pega os profissionais da área e coloca para ser professor. Por exemplo, eu faço isso há 20 anos, que é uma função secundária, mas não ganho um centavo em relação a isso. Não estou falando só de ganhar, mas não poderia ser um corpo de professores dentro do Ministério da Saúde, diríamos assim, de todas as secretarias? Não, pega os funcionários e mesmo nós utilizamos um modelo francês, que é um modelo em que há um hospital, a assistência, a pesquisa e ao ensino. Esse é o grande modelo que nós copiamos da França para o Brasil. Se você observar, é um hospital de base. Aí tem o hospital universitário, então é assistência, ensino e pesquisa. Mesmo assim, ainda utiliza esse, e vocês não são diferentes, né? Apesar de ser campo de educação. Ok? Então, escola segura, escola sem muros, comunidade escolar, pais e família, não tem como, tem umas escolas pedindo para trabalhar o pai, os pais e os alunos, junto, numa reunião. É impossível, porque o pai, às vezes, é o agressor, o pai que está praticando lá a violência sexual, o abuso sexual, os maus tratos, está batendo na esposa, está bebendo, só fica sentado no sofá e quer que a esposa traga tudo, que é o modelo cultural que nós temos, infelizmente. A cada 5 segundos, uma mulher é agredida no Brasil, exatamente por essa cultura machista que nós temos. Então, eu diria que não tem como trabalhar. Então, nós temos que trabalhar os donos da escola, desde o vigilante, a entrada, a recepção, até o diretor da escola. Fase 2, trabalha a família. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou fazer um curso para os pais. Já tenho 200 pais de Brasilândia, de uma escola, acho que essa é de... Mas nós vamos trabalhar os pais, depois nós vamos trabalhar os alunos. O nosso maior desafio hoje é trabalhar virtualmente, vocês estão passando por isso, são os alunos, né? Inclusive, vai ter uma balada virtual pedagógica. Uma vez por mês, nós vamos fazer uma balada, porque o jovem ele conversa através da música ou da dança. Mas não tem como misturar, né? Fazer trabalhos de mistureba. Vai cumprir, sim, o protocolo, vai cumprir o calendário, mas vai atirar no escuro. Outra coisa, sobre os pais. A escola tem uma grande responsabilidade, oportunidade de resgatar o que nunca foi feito no Brasil, né? Resgatar o quê? O artigo 229 da Constituição Federal. O artigo 229 ele diz que educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A família nunca, sempre usou a escola como o foco do T. A escola é um depósito. Nós fizemos um trabalho depois que mataram o professor, um aluno matou o professor ali no Céu Azul, o Júlio César. E aí, depois que mataram o Júlio César, nós fomos fazer um trabalho na escola. E os professores não tinham condições, com 15 dias, eles não tinham condições de retornar às aulas.
Para vocês terem uma ideia, os familiares se reuniram e forçaram a escola a retornar às aulas. Por quê? A fala dos pais. Já vamos lá fazer uma roda de conversa com os pais. Você acha que eles estavam preocupados com a saúde emocional dos professores? Não. A fala era: eu não tenho lugar para deixar meu filho, eu tenho que trabalhar. Lembra do foco do T? Então, a escola, infelizmente, ao longo da história brasileira, nós temos utilizado, a sociedade tem utilizado a escola como um depósito de filhos. E ela se distanciou do que ela tem que fazer. Mas o menino, antes de ir para a escola, ele assiste 5.000 horas da televisão. Então, ele muitas vezes ele já chega, se assistir e ler os livros do Portela, ele vai fazer uma crítica sobre isso. Paulo Freire também já falava. Então, nós temos que trazer a família. Esse é o maior desafio. Principalmente os pais, né? O pai em si. Sempre que vai a mãe, a avó. Olha quantos pais. Nós fazemos a roda com os pais já nesse modelo. Fase 1, a escola. Fase 2, os pais, os alunos. E fase 3, os pais. Os pais vai numa reunião e tem que ser de 15 minutos. Vocês sabem muito bem essa realidade. Ok? Então, eu diria que é hora da escola também mostrar de forma de marketing, né? De forma de marketing, o que ela pode fazer. Né? Mas é toda uma reflexão. O que eu estou falando, alguém falou ali, eu não gosto dessa fala em relação aos pais. Eu estou falando a minha vivência. Exemplo, fui fazer uma roda de conversa em uma escola, em que começamos a conversar, um pai, em 5 minutos, levantou e falou: você está culpando porque meu filho usa drogas? Nem sabia que o filho usava drogas. Então, precisamos aproximar a família precisamos aproximar a família, não só os pais, da escola. Agora, tem que ver se a escola está aberta a isso também, porque isso requer tempo, disponibilidade. Lá, a escola já está cheia de atribuições. E os protocolos de medidas de segurança é mais uma atribuição que diríamos que não é da escola. Vocês agora vão entrar num campo de saúde, ter que desenvolver habilidade de saúde, que não é tua função. Mas a pandemia, a saúde pública requer, nesse momento, esse comportamento. Essa é uma realidade. Então, um olhar se todos fizerem uma capacitação de 2 horas, Covid-19, fisiopatologia, e o que eu tenho que usar, o EPI, e implementar, está resolvido. Está resolvido, diríamos, uma reflexão sobre o controle do medo dessas pessoas. Ok? Habilidades socioemocionais, temos que resgatar o Delors, né, que pensando em ser, ter, fazer e conviver, ou seja, o mundo da epistemologia, da ontologia e da metodologia. Então, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando no conhecer, teoria da episteme. Mas vamos ter um reflexo sobre nossos jovens. Existe o epistemicídio. Episteme, né? Epistemologia, conhecimento. Episteme, conhecer. Eu diria que no campo científico, no mundo, o que há menos produção de artigo científico é exatamente os jovens. Então, isso é chamado epistemicídio. São de cada 4 pessoas, 3 são jovens. Então, enquanto nós observarmos e analisarmos dessa forma, não ocorrer até no campo científico uma mudança de paradigma do positivismo, por exemplo, e a mudança, eu diria, da crise dos paradigmas do Thomas Kuhn. Não vai ser, é um desafio para todos nós, mas eu diria que é possível. É possível desde que nós vamos ressignificar tudo isso que está acontecendo. Acolhimento, né? Acolhimento e luto. Já conversamos inicialmente sobre o luto. Desenvolva habilidades sobre o luto, porque nós não vivemos o luto no Brasil. A semana passada, nós fizemos a roda sobre o luto das 3 escolas que a aluna passou em Taguatinga, né? A aluna que praticou suicídio. Então, a fala dos professores, principalmente a professora e a orientadora que estava diretamente ligada. Nós precisamos trabalhar
o acolhimento, e vai surgir muitas vezes o sentimento de culpa. A escuta ativa faz você se proteger desse sentimento de culpa. Lembre-se, tudo que acontece conosco, se você sente raiva, é aquela escadinha, os 4 degraus, que precisa ser pintada. Alguém faz algo para você, você sente raiva, decepção, tristeza, isso precisa ser trabalhado. O Roger vai falar, se você estiver aberto à experiência, você vai crescer. Mas uma pessoa faz algo com a gente fica com raiva, ou algo, a maior dificuldade hoje de perdoar pessoas está aí. O princípio do perdão são 2 subprincípios. Primeiro, nós temos o princípio só fere uma pessoa quem está ferido. Item número 1. Segundo, se a pessoa te feriu, é um campo que precisa ser trabalhado no autoconhecimento. Então, você tem que ser grato, gratidão àquela pessoa por ter feito aquilo. E agradecer, pô, muito obrigado. Mas o que nós fazemos? Traz primeiro a raiva, depois a decepção e depois a frieza e o distanciamento. E aí você, porque mexeu em algo que precisa ser trabalhado em nós. E assim nós não estamos evoluindo como ser humano. Isso é o maior reflexo do que ninguém ensina a ser feliz. Mas eu diria que esses 4... Por isso que escola de felicidade. Foi estudando suicídio que eu cheguei até a felicidade. Felicidade não é banalização. Felicidade são 7 princípios da felicidade. É um estado de espírito. Você pode estar triste e feliz. Dependendo como que você vai fazer essa reflexão, como você vai encarar os processos no mundo. Mais uma vez, ninguém ensina felicidade. E uma pesquisa realizada, um dos fundamentos da Escola da Felicidade aqui do Brasil, é exatamente uma pesquisa fundada em Harvard, que eu indico que vocês leiram o livro. Foi feita com 1.600 estudantes. O jeito Harvard de ser feliz, a Miriam digitou lá, os 7 princípios. Porque nós fizemos a quarentena feliz e a Miriam fez a conexão humana, e depois a quarentena feliz, foi trabalhando essas virtudes. Se eu achar que tudo gira em torno do meu umbigo, que eu sou a melhor pessoa do mundo, hoje, época trans-Covid, quando eu organizo os eventos, não tem mais dessa de estar falando currículo, não, isso já passou. Se eu quiser ver seu currículo, eu olho na internet, eu vou lá na plataforma Lattes. Então, eu fiz eventos e a maior dificuldade com os palestrantes é que o cara tem 30 minutos de live, mas ele quer que 10 minutos leia o currículo dele. Isso é chamado ego. Se nós estivermos preocupados com o nosso ego, não há evolução. Se eu estiver preocupado em fazer algo na minha escola, na minha comunidade, e querer aparecer, é porque aqueles degraus lá que precisam ser pintados dos defeitos precisam ser trabalhados. E aí eu já falo para os orientadores que muitas vezes, dentro da escola, ele não tem tanta autonomia como ele gostaria de ter. Isso, no campo da administração, um elemento novo no grupo. O ano passado, nós lutamos para nomear, nos era cadastro, fomos na audiência pública, mostramos os dados da automutilação, do suicídio, a importância de ter orientador nas escolas, e também lutamos na Câmara Federal. O Bolsonaro vetou lá o projeto do psicólogo, nós temos que operacionalizar isso. E aí o orientador foi para a escola novinho, cheio de ideias. E ele me ligou e falou dos 10 projetos que ele iria apresentar na reunião com os professores. Eu disse, pô, muito bacana, mas falei, você não vai ficar decepcionado se passar só 1 ou 2? Ele, não, lógico que não. Aí depois da reunião me ligou triste, eu fiz uma escuta, ele, barraram todos os meus projetos, só entrou a metade de um projeto. É assim. Então, o orientador ele precisa estudar liderança e negociação de conflitos. Porque ele, dentro da estrutura da escola, quem vai falar isso na filosofia é a microfísica do poder, do Foucault. Existem feixes de poder dentro da escola. Esse momento, o orientador ele tem o queijo e a faca na mão, só falta ele aprender a cortar. Porque a situação faz com que uma profissão possa se emancipar. É o caos. Você pode olhar para o Covid e falar, caraca, estou com medo, isso. Mas você pode olhar e falar assim, é a hora de vocês estarem reunidos
Para vocês terem uma ideia, após a live, que teve agora, parece dia 22, ontem, 6 diretores se reuniram em uma regional e mandaram para a Secretaria de Educação as exigências sobre o protocolo de medidas corretas para os seus professores. Um grupo sim, um grupo não. Então, já é um caminhar. E a Secretaria vai ter que se posicionar. Ou, de repente, criar um protocolo e assim por diante. Então, eu diria, rodando as escolas, muita incompreensão do papel do orientador. Então, você tem que saber falar. Não é ficar falando, é achar que você manda mais do que o diretor tem muita autonomia. Mas, por exemplo, eu diria que nessas nossas lives das escolas, às vezes o orientador não quer falar. Eu falo para ele, cara, você tem 5 minutos de espaço de fala. Esse é o momento de mostrar a importância do orientador. Se eu pego 10 diretores falando, e quem é que está lidando diretamente com a temática e tem mais expertise com a dor e o sofrimento da escola? É o orientador ou o psicólogo. Apesar que o psicólogo ele faz a psicologia escolar e não o atendimento, certo? Então, esse é o momento em você estar preparado, unidos para a criação. Cadê o protocolo que o GDF vai criar sobre a volta às aulas? Por que o Rio de Janeiro criou uma audiência pública, um protocolo de retorno às aulas e cadê o do Distrito Federal? Por que os orientadores não criam? Essa é uma forma de emancipação de uma categoria. Vocês têm que ter esse olhar. Vocês estão muito bem organizados. Se nós formos observar no Brasil inteiro, ontem, por exemplo, nós estávamos fazendo uma fala para a Secretaria de Educação do Maranhão. Então, lá eles estão tão organizados quanto vocês aqui. Aqui é lógico, nós temos um orçamento federal, né, artigo 19 da Constituição Federal, mas temos que pensar sobre isso, pensar sobre essa liderança, né? Temos que pensar outra coisa, criar um grupo em que possa anexar o Ministério Público, o comitê já de controle, porque senão o grande objetivo é que nós não perdemos tantos professores e alunos quanto nós estamos acontecendo com nossos profissionais de saúde. Somos o primeiro país no mundo em morte de profissionais de saúde. Somos o primeiro país no mundo em morte de mulheres grávidas, tudo decorrência da Covid. Nós não queremos que a educação envereda por esse mesmo caminho. Por isso que nós temos uma responsabilidade e abertura de reuniões, de pautas, de cursos. Eu irei oferecer um curso de 60 horas, falando tudo mais ou menos o que nós estamos conversando aqui. Não tem a data ainda, porque para a educação é melhor fazer à tarde. Mas, à tarde, nós já temos uma agenda muito cheia. E teria que ser à noite. À noite nós teremos um pouquinho de dificuldade, mas estamos vendo isso. Sobre a possibilidade de oferecermos 2 dias à tarde, 3 dias à noite, assim por diante. Ok? Outra coisa que eu tenho fortalecido os orientadores. Nas minhas lives, sempre estou chamando um orientador para fazer uma fala sobre a escola dele, 5 minutos, 10 minutos. É uma forma de fortalecer. Inclusive, já que estou aqui com 100 orientadores praticamente, quem quiser fazer uma fala, toda quarta-feira eu tenho uma live. Nós fazemos uma live, no mínimo uma live por semana. E se você quiser participar com a sua escola, com a sua experiência, não quero a escola, você tem algum projeto, como nós temos lá em Planaltino, não sei qual escola, que são tantas escolas, mas a orientadora Adriana tem o Empatizando, que são os guardiões do intervalo, um aluno cuida do outro, e esse momento vai ser importante, até mesmo para se está de máscara ou não, isso eu diria que vocês podem copiar, tem muitas, assim, eu diria que desses 4 anos nas escolas, os grandes projetos das escolas vieram dos orientadores. Se nós pegarmos o projeto Liderança Juvenil, que veio lá com a Marília, orientadora, que hoje está em Taguatinga, mas veio lá da Samambaia, com a rede. Então, nós temos inúmeros. Nós temos o Setembro Amarelo, lá, de várias escolas, mais um forte. Tivemos em Cavalcante, tivemos aqui em Valparaíso. São os orientadores que estão encabeçando.
vai ter agora, eu convoco todos vocês para nós, vou fazer 40 lives. Se você quiser representar no Setembro Amarelo sobre a valorização da vida, se quiser representar a sua escola, vou colocar uma escola, então teremos 40 vagas. Então, cada live de 1 hora ou meia hora e assim por diante. Mostrar o que vocês estão fazendo. Se não mostrar, não vai rolar. Alguém fez uma pergunta aqui sobre o teste Covid, né? Teste Covid, surgiu a lei 6589, 65 alguma coisa, mas acho que é 89 ou 59. Todos os profissionais do GDF, os 84 mil profissionais, faz necessário, a cada 15 dias, quem está na linha de frente, vocês estarão na linha de frente, realizar teste Covid, ok? Já vou falar da experiência da saúde. Nós não temos teste nem para fazer nos pacientes. Eu tenho hospitais aqui com 5 mil pessoas, o ciclo de profissionais, o ciclo de pacientes, que só tem teste para 20 pessoas. Então, você já vai imaginando o impacto que vai acontecer. Mas eu diria que vamos fazer esse curso, nós vamos ter, diríamos, qual é a EPI que você tem que utilizar. Cuidado com os materiais que vocês estão recebendo, né? E como receber. Tem alguns lugares que estão só entregando. Eu preciso usar máscara. Qual é a máscara? Não é a máscara caseira. Tudo que posso bater numa superfície e levantar poeira, diríamos assim, o vírus pode ir junto e eu respiro. O vírus ele só entra pela boca, nariz e olhos. Mas por isso que eu entendo que você está na minha mão, porque nós temos o hábito de ficar tocando. As mulheres, por exemplo, tocam no cabelo. Ó. Jusilane acabou de tocar no cabelo dela ali. Então, o que acontece? Prende o cabelo. Né? O professor não precisa estar de touca, o professor não precisa estar de luva. Mas se ele for mexer com o material do aluno, ele precisa. Certo? Porque o vírus fica em uma luva 8 horas. O vírus fica na superfície de 4 horas a exatamente 9 dias. Beleza? Isso é importante. Tranquilo? Então, acolhimento, risoterapia, também um pouquinho da felicidade, é possível sim, nesse momento nós temos um olhar. Agora, uma provocação para você. Se você não gosta da sua escola, se você não gosta do seu bairro, se você não gosta do seu país, se você não gosta, o problema não está com a sua instituição. O problema está com a gente. Dentro do campo do autoconhecimento, eu posso transformar o caos. E aí eu tenho que fazer um treinamento chamado Diário de Gratidão, que vocês vão ver a pesquisa realizada nos Estados Unidos, lá na Universidade de Oxford e a Universidade de Harvard. É possível eu retreinar o meu cérebro. Para isso, eu preciso trabalhar 21 horas a mesma coisa. Então, hábitos. Nesse momento, quem fala de hábito é o Aristóteles, mas nós precisamos mudar nossos hábitos. Não tem como continuar fazendo a mesma coisa na fase pré-Covid. Vocês dão sentido de vida na vida dos seus alunos, da sua família, da sua escola. Você é uma pessoa que tem uma percepção diferenciada como orientador dentro da tua escola. Você tem que se proteger para aquela fonte de pressão. Imagina assim, nós estamos numa onda de 10 metros. O que está na crista da onda? Covid. Em breve, vai passar a onda da Covid e sabe qual vai ser a próxima onda? A automutilação e suicídio dos nossos alunos. E tudo que estiver em cima da onda, eu preciso. Só que eu não consigo remar contra a onda, entendeu? Eu preciso me proteger. Então, se eu pular dentro da onda, o que acontece? Eu vou morrer afogado. Você tem que se distanciar. Você tem que ter a capacidade de sair e correr até a areia e ficar deixando a onda passar. E se proteger. Como que você se protege? Desenvolvendo seus fatores de proteção. O autoconhecimento, aí eu vou falar logo. Esporte, meditação, risoterapia, amigos, espiritualidade. Engraçado, tudo isso apareceu nos 3 mil alunos em sofrimento que nos últimos 4 anos eu tenho escutado. Gritoterapia, nossos jovens vão aqui para os parques e começam a gritar. A Irlanda, há 15 dias,
ela criou a gritoterapia lá nos parques. Você pode ir para os parques, começar a gritar, colocar até microfone lá para a galera gritar. Meditação. Então, nós precisamos fazer algo. Ó, meditar é tão simples, gente. Não precisa ficar lá sentadinho igual o Dalai Lama, não. Se você pegar cada dedo seu e apertar 30 segundos, cada dedo representa um sentimento. Ó, 30 segundos, 30 segundos. E aqui 1 minuto. Isso é um método japonês. Quando eu estou trabalhando, e às vezes eu estou lá fazendo minha meditação, aí a nossa equipe já até brinca, fala assim, Lacerda, por que está tão estressado? Estamos estressando você. Mas nós precisamos cuidar da nossa mente. A música, a dança, escrever, pintar, são todos fatores de proteção que aparecem na minha dissertação, para vocês terem uma ideia sobre o que os meninos que tentaram suicídio 15 vezes, 35 vezes, eles estão fazendo. Pintar, escrever. Agora, eu preciso estar com o meu corpo em movimento. Como criar um hábito para caminhar, para correr? Eu vou criar o hábito, sabe como? Eu vou criar o hábito se eu deixar o material ao lado da minha cama, lá o tênis, a roupa de corrida, para dar uma caminhada no outro dia. Você precisa de 30 minutos durante 3 vezes na semana. Não é virar atleta. Mas, quando eu coloco a máscara, eu coloco agora, o professor, há uma indicação, ele ir com a camiseta manga longa para a escola, para ele não se contaminar. O que acontece? Quando eu canso o físico, eu entro no meu mental, gente. E só em você, agora agosto, um calor danado. O que vai acontecer? Tem escolas que não têm a ventilação adequada, como diz o Ministério da Saúde, né? As janelas. Se tiver ar-condicionado, não é para usar o ar-condicionado, por causa de dispersão da Covid-19, se estiver no ambiente. Então, só eu usar uma manga comprida e uma máscara, à noite, eu vou ficar mais cansado. Certo? Então, eu preciso fortalecer a minha parte física para que o meu mental não entre rápido, não entre para suprir a parte física. Beleza? Então, felicidade é um estado de espírito, eu diria. O nome do curso que nós vamos oferecer é chamado Curso de Biossegurança para a Reabertura de Escolas no Contexto da Covid-19. Certo? Então, a princípio, Marina, é porque a Marília está aqui e a Marina. Então, alguém fez a pergunta sobre a testagem. A cada 15 dias faz necessário realizar a testagem. Ok? Estou agora à disposição. Muito obrigado pela vocês ouvirem. Estou aqui para refletir e podemos agora abrir para as perguntas. E aí eu passo para a Marina, né? Marina que vai. E ao finalzinho nós poderíamos, se vocês quiserem, de tudo isso de fatores de proteção que eu falei, existe um que produz o mais rápido possível a dose. Dose é dopamina, ocitocina, dose, DOSE. Essa é serotonina e é endorfina. Então, a risoterapia desses fatores de proteção, é a habilidade que mais nós conseguimos transformar. Então, se você chega num ambiente pesado na sala de aula, se você dá um sorriso ou no elevador, já está produzindo 5 minutos por dia, já trabalha a questão. Se vocês quiserem, para nós encerrarmos, a gente faz a risoterapia. Beleza?